Hoje, nesse seminário de genética, iremos abordar a trombofilia hereditária, trabalho feito pelos graduantes do primeiro período de farmácia no ano de 2023. Constituintes: Eduardo Carvalho, Felipe Ferreira, Jéssica Garcia, Letícia Ribeiro, Nara Vasconcelos e Vitória Maria Alves. Conceito: a trombofilia é a tendência ao surgimento de trombose, doença caracterizada pela formação de trombos ou coágulos de sangue. Hereditariedade ou adquirida? No caso da trombofilia hereditária, o indivíduo já nasce com predisposição para o surgimento dos trombos. A trombofilia adquirida, por sua vez, é caracterizada pela produção de anticorpos contra o próprio organismo. Fatores desencadeantes: doenças oncológicas, terapias de reposição hormonal, uso de anticoncepcionais orais por longos períodos, excesso de peso, gravidez e puerpério, imobilização após cirurgia. Sinais e sintomas: inchaço nas regiões afetadas pelos coágulos, aumento da temperatura no local do trombo, dor constante no membro afetado, diferença na cor da pele, tom azulado, na região onde se formou o trombo. Causas genéticas: as trombofilias hereditárias são, na maior parte dos casos, decorrentes de alterações ligadas aos inibidores fisiológicos da coagulação, antitrombina, proteína C, proteína S e resistência à proteína C ativada, ou de mutações de fatores de coagulação. FV, G16914 ou fator V Leiden. A mutação G20210A da protombina e o MTHFR. A mutação do fator V Leiden, um dos fatores de coagulação sanguínea, é a principal causa da trombofilia genética. Entretanto, outros distúrbios herdados também podem motivar a formação de trombos. Quando não é genética, a trombofilia geralmente surge como consequência de condições médicas. Entre as causas não genéticas, destaca-se a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, SAF, situação não hereditária, ou seja, que pode se desenvolver em qualquer momento da vida, sendo dita trombofilia adquirida. Como pode ocorrer a herança genética? Hereditariedade ou herança genética é um mecanismo biológico através do qual as características de cada ser vivo são transmitidas de uma geração para outra. Isso envolve processos genéticos, uma vez que o meio de transmissão das informações de um indivíduo a outro é o gene. A genética é a área científica que estuda os fenômenos biológicos relacionados com a herança biológica, ou seja, a forma como os filhos recebem características de seus pais e as transmitem para os seus filhos. Desse modo, hereditariedade é um dos conceitos mais básicos da genética. A meiose é um importante fator para a ocorrência da herança genética nos organismos de reprodução sexuada. Esse tipo de divisão celular é um processo reducional, ou seja, a partir de uma célula-mãe são originadas 4 células-filhas com metade do número de cromossomos. Isso ocorre porque na meiose há apenas uma duplicação de cromossomos, que seria na fase S da interfase, com 2 divisões consecutivas. A herança genética está diretamente relacionada com a meiose, uma vez que durante esse processo de divisão celular ocorre o crossing over, que é um processo de recombinação cromossômica que tem como sua principal característica a troca de partes dos cromossomos, quando estão pareados. Essa troca de material genético entre os cromossomos homólogos de origem paterna e materna é fundamental para uma elevação na herança genética dos gametas formados. Geralmente, os casos de trombofilia variam de gravidade e podem se manifestar desde crises moderadas a graves. O diagnóstico da condição pode ser feito por um médico clínico geral, hematologista, ginecologista ou obstetra, que pode utilizar exames de sangue e estudos de imagem para a localização dos coágulos. Já a predisposição genética também é pesquisada por meio de exame de biologia molecular, onde são analisadas mutações genéticas relacionadas à doença. O diagnóstico da trombofilia é feito via exame de sangue, que investiga mutações relacionadas aos genes da coagulação sanguínea, como o fator V e a protrombina, e deficiência da antitrombina, molécula que desativa enzimas da coagulação, e nas proteínas C e S, que ajudam a regular o processo. Pode sim existir um diagnóstico precoce, ele ocorre devido ao histórico familiar do paciente. Há também a existência de testes de DNA para obter a certeza de seu diagnóstico. A trombofilia hereditária ocorre quando há histórico familiar com trombose e predisposição à diminuição do fluxo sanguíneo. Contudo, não quer dizer que se algum familiar tem trombose, você também terá. Mas, se houver interação com outro componente, seja ele hereditário ou adquirido, pode desencadear o episódio trombótico.
É importante salientar que é possível também prevenir o desenvolvimento de trombose com algumas ações simples, como cuidado com a alimentação e exercício contínuo. Da mesma forma, para quem tem predisposição, é recomendado usar meias elásticas especiais em viagens longas de avião ou ônibus e levantar-se a cada hora para poder movimentar. A consanguinidade afeta a trombofilia hereditária? Consanguinidade é a afinidade por laços de sangue entre indivíduos aparentados, que são geneticamente semelhantes. Logo, essa afinidade sanguínea afeta muito essa doença, já que a trombofilia hereditária é uma doença recessiva, ou seja, se duas pessoas da mesma família possuem um alelo recessivo, mesmo que sem expressarem, isso fará com que aumente as chances da prole nascer com os dois alelos recessivos. Sobre o tratamento, as trombofilias hereditárias compõem um conjunto diverso de modificações na coagulação do sangue, que eleva a probabilidade de ocorrência de eventos tromboembólicos. Normalmente, essas condições se manifestam quando há a presença de outros fatores de risco, o que é influenciado por vários elementos, como a origem da condição, o modo de vida da pessoa, sua idade, o seu peso, gravidez e histórico de coagulações anteriores, incluindo também casos na família. Pacientes com trombofilia hereditária podem necessitar de tratamento medicamentoso, e isso geralmente é feito por meio da prescrição de anticoagulantes que podem potencializar a função natural da antitrombina, o anticoagulante do organismo, ou impedir a formação de aglomerados de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Durante a gravidez, mulheres podem necessitar de injeções diárias de um medicamento antitrombótico e anticoagulante na região abdominal ou na parte interna da perna. Esse tratamento pode se estender desde a gestação até o período pós-parto, que seria o período puerpério, devido às possíveis complicações que podem surgir após o parto. Para que o tratamento seja bem sucedido, é crucial uma implantação embrionária eficiente. Por esse motivo, pode-se optar por realizar o teste genérico pré-implantacional, que seria o PGT, e ou também o teste de receptividade endometrial, que seria o RA. Existem estimativas da frequência de ocorrência de trombofilia hereditária na população? A resposta é sim, pois de acordo com o consenso sobre a investigação de trombofilia em mulheres e manejo clínico, a mutação do fator V de Leiden, o FVL, é encontrada em 3% de indivíduos da população geral, enquanto a deficiência da proteína S e a deficiência da proteína C em 0,2%. Outro estudo afirma que a mutação do gene da protombina, o G20-21-0A, é encontrado em 0,7 a 4% da população geral. No entanto, é importante lembrar que a presença de uma alteração laboratorial genética ou adquirida de trombofilia é apenas um dos muitos fatores que determinam o risco de trombose, tendo pouca prevalência na população geral. E esse foi o nosso trabalho sobre trombofilia hereditária. Obrigado.